Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu gostaria de, nesta oportunidade, ler aqui o texto, alguns textos da Palavra de Deus e o comentário a respeito destes textos que serão lidos será sobre promessas. O que são as promessas, o que são votos, o que são essas coisas. Então, vamos conferir primeiro aqui, fazer uma leitura de um texto da Palavra de Deus na Bíblia Sagrada, em Eclesiastes, capítulo 5, aqui no versículo de número 4, que diz assim: Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Hoje eu estou aqui, vou usar apenas este. Tem outros dicionários também que você pode compreender e até mesmo pesquisar para sua melhor compreensão das palavras bíblicas, como o dicionário bíblico Wycliffe e outros mais. Tem dicionário bíblico da SBB e assim por diante. Eu vou utilizar hoje a pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer, tá? Essa daqui, ó, Orlando Boyer. Vou usar essa daqui para nossa compreensão, mas você pode estar utilizando outros dicionários bíblicos. E vamos conferir aqui o que significa essa palavra voto. Aqui na pequena enciclopédia bíblica, na página 682, nós vemos aqui a palavra voto, que significa promessa solene com que nos obrigamos para com Deus, um juramento. Então você acompanhou aqui em Eclesiastes capítulo 5, não é eclesiástico não, eclesiástico é livro apócrifo, o que eu estou lendo aqui é Eclesiastes. Depois de Salmos, Provérbios, aí vem Eclesiastes, antes de Cantares. É um livro sapiencial. Vamos ver aqui. Quando a Deus fizeres algum voto, então vamos traduzir, quando a Deus fizeres alguma promessa ou algum juramento, não tardes em cumpri-lo, não demores para cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Quem é o tolo? É aquele que faz um voto, uma promessa e não cumpre. Ele fala coisas que não tem capacidade para cumprir, está agindo de forma tola, de forma débil, não está raciocinando naquilo que está falando. Então o texto diz: o que votares paga, ou seja, cumpre. Porque melhor, né? Por que tem que ser desta maneira? Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Ou seja, melhor é que não prometas, não jures, do que prometas, ou seja, jures a Deus e não pagues. Então, promessa, esse voto, é uma promessa que se faz a Deus, para nos obrigarmos para com Deus, um juramento que fazemos a Deus. Nós temos outros textos, principalmente no livro de Salmos, que falam também a respeito das promessas. Vamos conferir alguns deles. Por exemplo, nós temos no livro de Salmos, o Salmo número 50, o verso 14. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos, ou seja, as tuas promessas, que você prometeu a Deus, a sua obrigação, que você se obrigou fazendo um juramento diante de Deus. Então temos que cumpri-lo. Vamos ler outro texto. Por exemplo, o Salmo de número 65, verso 1, onde Davi louva a Deus e dá-lhe graças pelas bênçãos recebidas. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Então você vê que em uma forma de exaltar a Deus através do louvor, através do cântico, né, que o livro de Salmos é isso, são poemas adaptados à música, psalmes, né? Aqui o salmista, ele exalta a Deus nesse salmo, né? Ele é um cântico de Davi, está até escrito aqui, ó, cântico de Davi, para o cantor mor. Aqui cantor mor é o regente, tá?
é o cantor regente, aquele que estava regendo os cantores. E Davi escreveu esse cântico, e ele disse: a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto, que é a promessa. A ti quem? A ti, ó Deus, se pagará o voto, a promessa, o juramento. Então nós temos que cumprir os juramentos. Ainda tem um texto que eu gostaria de mostrar aqui no Antigo Testamento, antes de mostrar no Novo Testamento, como é importante, né, a respeito desse assunto de promessa. Um texto que se encontra em Números capítulo 30, versículo 2. Aqui, ó, Números, Bamidbar, capítulo 30, versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou seja, fizer uma promessa, um juramento ao Senhor, fizer uma promessa ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Então nós temos textos no Antigo Testamento que mostram que as promessas elas devem ser feitas a quem? A Deus, não é isso? Agora, com relação a promessas ou petições, nós devemos fazer a quem? A Deus. Nós vamos ver isso aqui no Novo Testamento. Eu quero utilizar 2 passagens para esta compreensão. Gostaria que você que está me acompanhando aqui nesse estudo rápido, que você pegasse a sua Bíblia, que você tem, a Bíblia Sagrada, e você conferisse esses versículos juntamente comigo, fazendo a comparação para você ver se isso que eu estou dizendo é algo que eu estou inventando ou se realmente está escrito na Bíblia. Então vamos utilizar aqui o texto do Evangelho segundo escreveu João. Lembre-se, Evangelho, depois de Lucas. João, o capítulo que nós iremos ler é o capítulo de número 16, o versículo de número 23. João, capítulo 16, versículo 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, aqui é o Senhor Jesus falando, pedirdes a meu Pai, pedirdes a quem? A Deus, o Pai do Senhor Jesus. Pedirdes a Deus Pai, então tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, então o Senhor Jesus estava dizendo que a petição é feita a Deus o Pai, mas é feita em nome do Senhor Jesus, porque é Ele quem está falando aqui. Ele vô-lo-á de dar, Deus dará. Então as nossas petições devem ser feitas a Deus o Pai, no nome do Senhor Jesus, para que isso seja concedido. Vejamos aqui, ó, ainda em João, Evangelho segundo escreveu João, só que agora nós vamos ler o capítulo de número 14, no versículo de número 13, que diz assim, 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome. Então nós observamos ali no capítulo 16, no que está escrito a quem devemos pedir? A Deus o Pai. E aí nós pedimos a Deus Pai em nome do Senhor Jesus. Ele diz aqui novamente, ó, em tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Deus Pai recebe a glória através de Cristo Jesus, que é o Filho. Como? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. O Senhor Jesus realiza aquilo que é pedido a Deus Pai. Então, o Senhor Jesus realiza para que Deus Pai seja glorificado no Filho, através dele. Porque Deus Pai e Deus Filho são um. Assim, juntamente com o Espírito Santo. Então, o que você vai observar aqui é que as petições, as promessas, tudo deve ser feito a quem? A quem devemos pedir alguma coisa? A Deus, o Pai. Mas em nome de quem? Do Senhor Jesus. E quando pedirmos, quem realiza o milagre? O Senhor Jesus. Ele o fará, ó. Eu farei, ele dizer. Ele faz. Para quê? Para que o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, seja glorificado no Filho.
Então, o que você vai observar nos textos que lemos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é que promessas se faz a Deus. E tome cuidado, que se for fazer a promessa, não tarde de cumpri-la. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. O voto lá é promessa, juramento. Você viu também que toda pessoa que faz a promessa de juramento tem que cumprir, é uma obrigação, porque ela está se obrigando para com Deus naquilo que ela promete com a sua palavra, que sai da sua boca. Tudo quanto sai da sua boca tem que ser cumprido. Então vigie no que vai pensar e no que vai dizer, tá bom? Daqui a pouco nós vamos voltar lá em Eclesiastes para entender um pouco mais sobre isso. E toda petição que fazemos, devemos fazer a quem? A Deus, o Pai. 16:23. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Então o Senhor Jesus faz porque o Pai permite que seja feito, para que o Pai seja glorificado. E nós vamos pedir a Deus, e toda promessa que se fizer tem que se fazer a Deus. Mas não é isso que muitas pessoas têm feito. As pessoas têm feito promessas para homens e mulheres que dizem que serviram a Deus no passado e se tornaram santos, foram canonizados pelo catolicismo e por outras religiões. E nós sabemos que o santo, é o nosso Deus, o santo dos santos. E o texto diz aqui que quando a Deus fizeres algum voto, alguma promessa, é a Deus que fazemos as promessas. Nós prometemos alguma coisa para Deus, não é para aqueles que serviram a Deus. Não é para Maria, não é para Marta, não é para João, não é para apóstolo nenhum, não é para Pedro, não é para São Tomé, não é para mais ninguém. Não é para São Francisco, não. Nenhuma dessas pessoas. A promessa é feita para Deus. E quando você for prometer, observa bem. É melhor que não vote, ou seja, é melhor que não prometa do que prometer, do que votar e não pagar. Votes aqui, lembre-se que é um juramento, uma promessa. Você se obriga para com Deus, a promessa tem que ser cumprida. Então, quando você for fazer uma promessa, vai fazer para Deus. Vai fazer alguma petição, você tem que fazer para Deus. O povo está perdendo tempo, vivendo uma falsa parte de conhecimento, um conhecimento deturpado, modificado, misturado com a religião, porque a religião ela faz isso, ela estraga o verdadeiro conhecimento. O verdadeiro conhecimento está aqui, na palavra de Deus. Então, quando você for fazer uma promessa, você faz a Deus. Você for fazer alguma petição, você vai pedir a Deus. Não vai pedir para Maria, você não vai pedir para Francisco, para Pedro, para João, para ninguém. Somente para Deus, em nome do Senhor Jesus. Lembra? João, capítulo 16, versículo 23. Pedides ao Pai em nome do Senhor Jesus. Capítulo 14 de João, versículo 13 e 14. O Senhor Jesus faz... Quando você pede a Deus Pai, o Senhor Jesus, ele com a autorização de Deus Pai, ele faz para que Deus Pai seja glorificado. Tá bom? Agora, outra coisa que é importante que você deve entender aqui, Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Ou seja, a pessoa que fala muito, que faz muitas promessas, são pessoas que, infelizmente, acabam prometendo coisas que não podem cumprir e elas são reputadas como tolas, porque da muita ocupação vem os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando as pessoas falam muito, fazem muitas promessas, elas acabam sendo consideradas como tolas, porque ali elas vão falar coisas que infelizmente não vão poder cumprir. Nós temos que tomar cuidado com isso. E essas pessoas que prometem e não cumprem, elas estão fazendo mal. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eclesiastes 5:1. E inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Existem pessoas que estão oferecendo sacrifícios, fazendo promessas, mas estão fazendo promessas que não podem cumprir, e elas são chamadas de tolas, e elas não sabem que estão fazendo mal. Ah, mas pastor, elas não sabem que estão fazendo mal, mas estão fazendo mal.
O problema de muitas pessoas é acharem que porque não estão sabendo que estão fazendo algo errado, não serão cobradas. E isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia mostra que nós vamos ser julgados por tudo quanto fazemos ou falamos. Você leu lá comigo no livro de Números. Você viu lá em Números 32, versículo 2. Se fizer um juramento ligando só a uma obrigação, não violará sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Então você deve cumprir aquilo que você promete. Mas quando você faz a Deus. Quer dizer, pastor, que eu fiz promessas para várias pessoas aí que serviram a Deus no passado, que morreram, que a religião ficou ensinando aí que são pessoas que intercedem por nós. E aí? Tá errado. Promessa você faz para Deus. E se você vai fazer alguma petição, você não vai fazer para aqueles que serviram a Deus. Você vai fazer petições para Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus. Sinceramente, no tempo que eu tenho servindo a Deus, eu nunca vi uma pessoa dessas religiões fazer promessas para o Senhor Jesus. Vejo as pessoas fazendo promessas para aqueles que serviram a Deus, serviram ao Senhor Jesus. Pessoas que fazem promessa a Maria, São Francisco, São Pedro, São Tomé, fazem promessas a várias pessoas, porém, não fazem promessas para Cristo. E isso é o que nós vemos que a religião está fazendo, desvirtuando as pessoas do caminho correto. Outra coisa, eu vejo pessoas aí, isso é uma idolatria. As pessoas pegam e saem de suas residências, andam quilômetros e quilômetros a pé ou sobem escadas de joelhos. Um sacrifício que essas pessoas, vamos dizer assim, a palavra sacrifício na verdade é matar animais, Mas fazem aí seus tipos de penitências. Isto para quê? Para pagar uma promessa que fez a um pobre mortal comedor de arroz e feijão, pão, que não vive mais entre nós, que já morreu. Mas Cristo, que vive para todo sempre, para ele não fazem as promessas, não fazem promessas para Deus. E isso é uma coisa que infelizmente tem acontecido com muitas pessoas e de muitas religiões. Por isso que eu digo para você, você não tem que ficar na religião, você tem que ficar com Deus. Você tem que viver em Cristo. O cristão é aquele que vive em Cristo. E o manual do cristão é isso aqui, Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. E existem muitas pessoas que, infelizmente, elas não estão seguindo a Palavra de Deus. Sabe o que elas estão seguindo? As invencionices do homem. Fica com a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo nosso Senhor, disse em João, no capítulo de número 14. Vamos ler aqui, João capítulo 14, versículo 6. Olha o que está escrito. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Quem falou que é o caminho? Jesus. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Jesus disse essa frase porque alguém fez algum tipo de comentário ou uma pergunta. Quem foi? Versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Resposta, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é o Senhor Jesus. E existem muitas pessoas que falam que o Senhor Jesus tinha ali traidores, pessoas que o negaram, como foi o caso de Judas Iscariotes. Aqui em João capítulo 3, versículo 2, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse.
Então, Judas Iscariotes, ele foi influenciado por Satanás. Satanás colocou isso no coração dele para que traísse o Senhor Jesus Cristo. Mas quantos estão traindo a Cristo? Quantos que dizem que servem a Deus? E aí as pessoas, elas colocam a fé delas em pedaços de pedra, de madeira, pau, gesso e outros tipos mais, sendo que a nossa fé deve estar somente nele, no Senhor. Olha aqui, ó. João 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aqui quem está falando é o Senhor Jesus. Como você viu aqui no versículo 6. O Senhor Jesus estava falando para os seus apóstolos. Nós devemos crer em Deus e em Cristo. As pessoas, elas estão crendo nas pessoas que morreram, achando que elas estão ouvindo suas intercessões e petições para que elas possam ajudar aqui os habitantes da terra, mas só quem pode nos ajudar é aquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E quem é esse? É o Senhor Jesus Cristo. Quer ver que ele está sentado do lado de Deus, que ele está do lado direito de Deus, melhor assim dizer, né? Ele tem seu trono no céu, ele está ao lado direito de Deus. Nós temos o texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o capítulo 7, o versículo é esse aqui, ó, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, quem é esse? Era Estevão. Estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então você observa aqui o versículo 56. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então você observa que o Senhor Jesus, ele está do lado direito de Deus, tá certo? Ele foi exaltado por Deus Pai como sendo aquele que está sobre toda a criatura. E aí ficam as pessoas dizendo que Maria virou soberana, que ela é que comanda os anjos, que ela que passa na frente, que ela que intercede, quando na verdade quem intercede por nós é o Senhor Jesus. Quem é o dono de toda a criação é Deus, o Senhor Jesus, Deus o Pai são um. E não está falando nada de Maria. Nós temos que entender que nós não devemos dar glória para quem não tem tal glória. Nós devemos honrar quem tem honra com a honra que essa pessoa tem. Não dar para ela uma honra que não lhe é devida. Não. A honra devida devemos entregar a quem é de direito ter. 1 Timóteo, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Olha o que diz o texto. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quem está entre Deus, o Pai, e os seres humanos é Jesus Cristo, homem. Entre Deus e os homens está Jesus Cristo, homem, ele que intercede por nós. Não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, não é Timóteo, não é Francisco, não é Maria, não é mais ninguém. É o Senhor Jesus Cristo. E ele está intercedendo por nós. Ele está à mão direita, do lado direito de Deus Pai, intercedendo por nós. Então, preste atenção nisso, tá bom? Porque Deus nos ama e Ele quer o melhor para todos nós. Mas, infelizmente, muitas pessoas não querem o melhor. Elas querem viver uma mentira, uma farsa, e eu falo com toda certeza. Essas farsas ensinadas pelas religiões não vão levar essas pessoas até Deus. Quem nos leva até Deus, o Pai, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus para todo sempre. Deus abençoe a sua vida e lembre-se disso. O Senhor Jesus é o nosso intercessor. A Deus devemos fazer as promessas. Somente a Ele devemos fazer as promessas. E se for feita a promessa, devemos cumprir.
Não devemos fazer promessas para mais ninguém. E outra coisa muito importante, vai fazer alguma petição, vai pedir alguma coisa, é para pedir a Deus em nome do Senhor Jesus. E quem fará o milagre? O Senhor Jesus. Para que Deus, Pai, seja glorificado em Cristo Jesus, seu Filho. Tá bom? Fique com Deus, um forte abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo.